pra filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. A Universidade Leonel Brizola é um novo espaço de educação política que dia a dia se constrói com a participação ativa de cada militante do PDT. Com o ensino à distância via satélite, na telesala ou pela internet, o conhecimento chega ao pedetista, democratizando saberes para o exercício pleno da cidadania. Inovadora, a ULB garante a cada aluno papel decisivo no processo de aprendizagem. É a bandeira da educação, mais uma vez, que orienta pedetistas, homens e mulheres que acreditam no Brasil justo, sustentável e socialista. Tomem o vosso destino nas vossas próprias mãos. Vocês não sabem, jovens do meu país, a força que vocês têm. É dos jovens é que surgem os grandes movimentos transformadores. É de vocês, jovens do meu país, é que o povo brasileiro realmente pode esperar. A vocês eu deixo aqui esta minha mensagem. Nós queremos que o futuro seja de vocês. Nós queremos mais. Nós queremos que o presente, o próprio presente, já seja de vocês. O PDT tem uma marca da sua história, o compromisso com a educação. E esse compromisso não vem de hoje. Começou lá atrás, quando o Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, criando mais de 6.000 escolas, de todo tipo, grandes, pequenas, escolas que deram ao Rio Grande do Sul esse patamar de informação e de cultura que o povo gaúcho hoje é uma espécie de modelo para todo o Brasil. Depois em Brasília, com Darcy Ribeiro criando a Universidade de Brasília. Essa universidade de excelência, modelo para o mundo. Voltou de novo com o compromisso do Brizola, criando os Brizolões, a UENF, a Universidade do Norte Fluminense, fazendo com que esses Brizolões fossem uma verdadeira casa da criança, com a criança chegando de manhã, fazendo a sua refeição, almoçando, tomando banho, convivendo, ficando feliz em estar naquela escola de tempo integral. Essa é a marca do PDT, a marca que tem compromisso com a educação, com você, cidadão e cidadã do nosso país. Por isso nós estamos aqui hoje, na Universidade Leonel Brizola, querendo honrar esses brasileiros, querendo honrar a história do trabalhismo que começou lá atrás com Getúlio, criando a legislação trabalhista, Petrobras, o direito de voto da mulher, fazendo com que esse trabalhismo continue vivo, mas através da educação, te informando, te esclarecendo, usando esse espaço da Universidade Leonel Brizola, que pode estar em qualquer sala, do Oiapoque ao Chuí, levando a mensagem de quem acredita que conscientizando, informando, verdadeiramente se liberta um povo. Por isso nós estamos te pedindo, venha para o PDT, participe da Universidade Leonel Brizola, ajude-nos a libertar o povo brasileiro com a educação como mola mestre para o futuro digno para todos os brasileiros. Olá, esse é o canal LB, que traz as principais notícias da semana. E vamos começar com a eleição de líderes. O deputado Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, é escolhido por consenso como novo líder do PDT na Câmara dos Deputados. Em reunião da Executiva Nacional do PDT com a bancada do partido na Câmara, que teve a presença do presidente nacional e ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, o deputado Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, foi indicado como novo líder. Para a liderança do bloco, formado pelo PDT, foi indicado o deputado Mário Eringer, de Minas Gerais. O PDT encabeça a campanha em defesa de reformas democráticas, em ato que reuniu em Brasília 5 partidos de esquerda, dando início à mobilização por reformas que será prioridade na agenda de 2008.
Com o objetivo de mobilizar a população em torno da necessidade de reformas urgentes, 5 partidos de esquerda, PDT, PCdoB, PSB, PT e PRB, se uniram para defender a aprovação de reformas democráticas. O lançamento da campanha na Câmara dos Deputados contou com a presença de representantes das 5 legendas. Para o líder do PDT na Câmara, deputado Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, esse foi o primeiro passo. Nós precisamos que a população brasileira tenha essa consciência e se engaje nessa luta. E, se precisa, inclusive, ganhe as ruas para exigir esses avanços e essas mudanças. Entre as reformas defendidas estão a tributária, política, educacional, agrária e urbana. E queremos que a reforma educacional tenha destaque no conjunto dessas reformas democráticas que esses partidos estão pregando. A reforma tributária é a mais importante na visão do líder do bloco, formado pelo PDT, deputado Paulo Pereira, de São Paulo. Preciso fazer mudanças. E a principal mudança, do nosso ponto de vista, é a reforma fiscal e tributária. Nós precisamos diminuir os impostos para que as empresas possam produzir e dar mais empregos. O governo agora vai mandar para o Congresso essa proposta de reforma fiscal e tributária, e aí nós precisamos influenciar nessa reforma para quê? Para fazer com que o custo da produção seja menor e a gente possa ter mais empregos. Supremo Tribunal Federal acata pedido do PDT e pede a revogação parcial da lei de imprensa. O deputado Miro Teixeira assinou a ação feita pelo PDT ao Supremo. O partido pediu a revogação da lei de imprensa de 1967, por entender que essa lei fere a democracia do país e a Constituição de 1988. A medida faz com que todas as decisões tomadas com base na velha lei estejam suspensas até que o assunto vá à votação no plenário do STF. O partido político é o principal instrumento da democracia. Preocupado com isso, o PDT criou a Universidade Leonel Brizola, a ferramenta mais moderna que pode alcançar todos os rincões do nosso país e conversar com os nossos companheiros, debater, dialogar e oferecer cursos de capacitação política e ideológica, a fim de que nós nos preparamos, para exercer o poder, em obediência aos ditames do nosso programa, do nosso manifesto e do exemplo deixado pelo nosso companheiro Leonel Brizola, por João Goulart, Darcy Ribeiro e tantos outros que dedicaram a sua vida na luta inconstante e permanente de mudar o Brasil. Agora nós vamos mudar o Brasil através da educação. E a educação, esse instrumento que o PDT elege como sua prioridade, vai ser oferecido a todos os brasileiros que queiram conosco fazer a grande mudança, fazer as reformas de base. Meu nome é Maria Luzineide, tenho 44 anos, moro em Vila Vilhena há 10 anos e sou aluna da Universidade Leonel Brizola. Eu conheci a universidade através do jornal. Eu botei na minha cabeça que eu queria e fui. E estou indo, nunca perdi nem um dia. Estudei 5 meses, nunca perdi nem um dia. É difícil, tem muita dificuldade daqui até lá, porque nem todo dia a gente tem um ônibus, nem tem carro. Mas eu sempre ia na minha motinha, ou então pegando carona com os amigos meus. Podia fazer sol, podia fazer chuva. Tem dia que eu não estava bem de saúde, mas assim mesmo eu ia. ...150 quilômetros, mas eu vou, eu estou indo. Muitas coisas boas que a gente tem aprendido lá, né? Principalmente a formação política, que eu tenho muita vontade de ser política, né? A gente vem daí, vendo o que acontece no nosso Brasil, as comunidades mais pobres, que as pessoas não têm vez. E a gente tem um desejo, eu tenho um desejo, de levar o conhecimento do nosso povo, do meu povo, aqui da minha comunidade. Eu escutei o seu Manuel Dias falar umas palavras muito boas. E aquilo ali não saiu do meu pensamento, não, nem do meu coração. Que o PDT tem batalhado demais para ajudar os pessoal do seu partido, né? Os pessoal que são filiados ao seu partido, aprender a ser os guerreiros, lutar por aquilo que quer, né? E eu estou tentando chegar lá. E eu vou chegar. Eu vou chegar. Bom, quero passar o que eu aprendi, eu quero passar para os meus filhos,
para as pessoas que me procurarem, né? Levar algumas coisas mais para a minha comunidade, né? Conhecimento, que às vezes a gente não conhece tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa que eu não sabia da universidade, né? Já aprendi bastante coisa que eu não sabia nem se existia, né? Porque você vem do interior do Ceará, chega aqui em Roraima, vai para o interior de Roraima. Você não tem muito o que aprender, não aprendeu muita coisa, né? Aí agora que eu estou começando, 44 anos, eu quero me expandir, aprender, fazer curso. Isso que eu quero. Ter a oportunidade de fazer curso, né? E ser uma candidata pelo PDT. Muitos anos atrás, quando inventaram esse negócio de professor e aluno, o professor tinha 5, 6 alunos ao redor dele. Sócrates nunca teve turma grande. Depois, com o tempo, as turmas foram crescendo. Aí, uns 200 anos atrás, um professor na Escócia inventou giz. Giz e quadro negro. Foi uma revolução. Ele aí pôde botar 50, 60 pessoas. Aí um dia inventaram o microfone. Com o microfone, você podia botar 200 na sala. Hoje, não faz sentido, com computador, com televisão, o aluno tem que ficar dentro da mesma sala do professor. É aí que entra o tal do ensino à distância. Um professor hoje, qualquer lugar que ele tiver, ele pode dar uma aula para aluno em qualquer lugar que o aluno tiver. O número de alunos pode ser quantas pessoas quiserem assistir a aula. Isso é uma vantagem do ensino à distância. Mas tem outra. É que na época do quadro negro, era o professor, o giz, o quadro negro na frente dos alunos. Ele que tinha que desenhar. E ele desenhava aquelas coisas fixas no quadro. Hoje, com o computador, não precisa mais ser assim. A gente pode dar dinâmica nas coisas que a gente fala. Imagine uma aula sobre o sistema solar. Aí chega um professor dos antigos, como eu, aí faz um pontinho no quadro e diz, isso aqui é o Sol. Aí faz um outro pontinho ao redor e diz, isso é a Terra. Veja que diferença. Hoje, com o computador, por meio do ensino à distância, você mostra o sistema solar funcionando. Você pega um filme feito no Hubble, aquele telescópio que tem lá em cima, e diz, isso é o sistema solar. Chegou a hora das gerações de hoje se afastarem completamente daquelas do tempo de Sócrates, 5 alunos, e colocar todo mundo na sala de aula, o mundo inteiro, como uma grande, imensa sala de aula para todo mundo, e com tudo aquilo que os novos instrumentos permitem para fazer a aula ser agradável e fazer com que as pessoas aprendam. Esse é o canal LB que traz as principais notícias da semana. E agora vamos falar sobre o 4º Congresso Nacional do PDT nos dias 18, 19 e 20 de abril, que vai discutir o fortalecimento do partido, propostas para o Brasil e consolidar as ideias do trabalhismo. O PDT elaborou um calendário de encontros preparatórios para a discussão dos temas que vão orientar o Congresso em Brasília. A contribuição de cada militante será importante para atualizar as metas do partido sem alterar sua linha programática. É fundamental o nosso engajamento nesse Congresso. Nós temos que desmistificar, nós temos que tirar da nossa cabeça essa cultura de que se fazer partido é fazer o PDT igual a outros partidos conservadores. De que fazer eleição é disputar usando os mesmos processos que usam os partidos da direita, os partidos conservadores. Nós somos um partido de massa, nós somos um partido trabalhista e o nosso voto tem que ser obtido não através da compra, da coação ou da empulhação, mas o nosso voto tem que ser conquistado através do convencimento.
O primeiro encontro foi em janeiro em Fortaleza e tratou da cultura, esporte e lazer. Em seguida foi a vez de São Paulo, com o tema economia. O terceiro encontro em Goiânia discutiu a segurança. Já em Recife, o debate foi sobre a seguridade social. O quinto encontro em Manaus tratou do meio ambiente. Trabalho e trabalhismo foram discutidos em Belém do Pará. E na última terça-feira foi a vez de analisar a inserção do partido nos movimentos sociais, com uma reunião em Belo Horizonte. Pelo endereço na internet, os militantes do PDT podem enviar suas propostas que serão discutidas em sessão plenária. Participe! Acesse o site. Uma sugestão do PDT ao Tribunal Superior Eleitoral vai permitir que os partidos acompanhem pela internet o resultado da eleição por sessão eleitoral. A partir de sugestões apresentadas pelos partidos políticos, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, elabora as normas e resoluções que vão disciplinar as eleições municipais de 2008. Para outubro, uma das novidades é a divulgação do resultado pela internet por sessão eleitoral. Sugestão que vinha sendo feita há anos pelo PDT para dar mais transparência à apuração. Vai permitir, pela primeira vez, desde que foi implantado a urna eletrônica em 96, pela primeira vez os partidos vão poder fazer uma auditoria da totalização dos votos, uma auditoria segura, estatística, científica. Amilcar Brunazzo, que representou o PDT na audiência, explica como esses boletins de urna na internet vão facilitar o acompanhamento do resultado pelos partidos. Entre a sessão eleitoral e o cartório, o boletim de urna pode ser trocado. Então, para evitar essa troca e você receber um documento de auditoria que já não é válido, a gente tem que recolher esse documento na sessão eleitoral. Outra sugestão do PDT prevê o aumento do número de urnas eletrônicas para a votação paralela, que é a auditoria do funcionamento das urnas por amostragem. Nós estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização mestiça e tropical. Orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Hoje iniciamos o segundo ano de funcionamento da Universidade Aberta Leonel Brizola. É fantástico perceber que esse projeto se destaca não só pela ousadia, mas pelo pioneirismo, despertando interesses diversos no Brasil e no mundo. Além disso, temos o conceito inovador de educação política, que supera a simples doutrinação dirigida aos quadros partidários. Nós propomos uma formação completa e profunda dos militantes e dos dirigentes partidários, visando a transformação de nosso país. Por isso, neste semestre, vamos ter cursos voltados à preparação de todo o partido para as eleições deste ano. Em conjunto com a Fundação Brizola Pasqualini, a ULB avaliou as necessidades de nossos candidatos e preparou uma grade de cursos que contempla o marketing eleitoral, a ética e a gestão pública, além de disciplinas voltadas para ampliar o conhecimento acerca de nosso partido. Vamos ter cursos abordando a fiscalização das urnas eletrônicas, a prestação de contas e orientações jurídicas para as eleições. Assuntos que foram escolhidos por serem instrumentos importantes de auxílio que o partido dos municípios necessita durante esse período. A programação de 2008 traz muitas novidades, pois estamos saindo do período experimental e levando a ULB a cumprir o objetivo que Brizola expressou numa frase: inundar o país de consciências esclarecidas. Você é muito importante, seja como aluno ou como tutor de telesala. É importante que você divulgue esse projeto e se empenhe conosco para que ele seja cada vez mais um sucesso. O PDT encontrou uma forma de superar essa política retrógrada que é praticada no Brasil. E a educação à distância é o meio pelo qual nosso partido chegará ao poder para transformar nosso Brasil, como sonharam Jango, Brizola, Darcy e Getúlio. E como sonha você também. Um forte abraço a você, meu amigo e minha amiga. Em parceria com o Grupo Educacional Uninter, a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini concretiza com a ULB o seu mais audacioso projeto.
centenas de antenas parabólicas formam a rede nacional da ULB. Um ambiente de educação política que tem o professor como facilitador e o militante como centro das atenções, fazendo com que cada aluno seja capaz de transformar informação em conhecimento. Com a educação à distância, o PDT começa em casa a realizar seu objetivo de fazer do conhecimento a ferramenta de transformação do nosso país. A morte do presidente João Goulart, um dos maiores líderes do trabalhismo, volta a ser investigada. Declarações de um ex-agente uruguaio preso por roubo em Porto Alegre, que teria envenenado Jango, motivaram o PDT a pedir a retomada das investigações. João Goulart foi espionado durante 4 anos pelo agente secreto uruguaio Mário Neira Barreiro. O antigo espião, preso no Brasil por falsidade ideológica, afirmou que a CIA, autoridades brasileiras e uruguaias, teriam planejado e executado o assassinato de Jango por envenenamento em 1976. Depois de 12 anos de exílio na Argentina, Jango morreu quando se preparava para voltar ao Brasil, mesmo sem autorização dos militares. A morte, oficialmente declarada por ataque cardíaco, ocorreu na cidade de Mercedes. Agora, o ex-agente uruguaio confessa que recebeu ordens para colocar um comprimido de veneno em meio aos remédios que o ex-presidente recebia da França para tratar seus problemas cardíacos. O que a família fez até aqui agora está na mão das autoridades, ou seja, do Ministério Público do Brasil, e nós, sem dúvida, também queremos entrar em contato com as autoridades de direitos humanos que no Uruguai e na Argentina investigam também aquela operação em conjunto. Inclusive nós já protocolamos na Comissão de Direitos Humanos aqui no Senado que os nossos parlamentares que fazem parte do Parlamento do Mercosul proponham em nível do Mercosul um acordo sobre direitos humanos. É a segunda vez que as circunstâncias da morte de Jango criam polêmica. Em 2000, a Câmara dos Deputados criou uma comissão para investigar a morte do ex-presidente. O deputado Miro Teixeira, relator da comissão, não chegou a convocar o ex-agente para depor. A comissão encerrou seus trabalhos sem chegar a uma conclusão. Os filhos do presidente João Goulart, Denise e João Vicente Goulart, receberam o livro-relatório sobre os trabalhos da comissão externa que examinou as circunstâncias da morte do ex-presidente. O relatório não concluiu pela causa da morte, mas deixou em aberto exatamente esse tempo da história, que agora volta. E eu pedi ao Procurador-Geral da República que mandasse tomar o depoimento do agente uruguaio. Ele tem muita coisa a contar. A Polícia Federal abriu inquérito para esclarecer as declarações do uruguaio. Discurso e prática. Coerência pedetista. Oi, no documentário de hoje nós vamos falar sobre uma personagem política muito importante da história brasileira, o ex-presidente João Goulart. Do interior do Rio Grande do Sul para a presidência da República foram menos de 17 anos. Uma carreira política meteórica, estrondosa e muito importante para o trabalhador brasileiro. A vida pública de João Goulart esteve ligada à vida de um outro personagem ainda mais importante da história do país, o presidente Getúlio Dornelles Vargas. Foi Getúlio que lançou Jango na política. Quando Getúlio foi deposto em 1945 e se impôs um exílio na fazenda Itu, eles se aproximaram muito. Jango era uma das figuras mais assíduas na casa de Getúlio. Jango começou a ajudar na construção do trabalhismo, começou a formar o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele ajudou a construir a ala moça, que era a juventude do partido na época, a juventude trabalhista. A carreira de Jango foi meteórica. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1947. Depois foi reeleito.
Em 1951, Getúlio Vargas voltou à presidência da República, dessa vez nos braços do povo. Foi eleito com uma votação muito expressiva. Como presidente, Getúlio Vargas convidou Jango para ser seu ministro do Trabalho. No Ministério do Trabalho, Jango se preocupou em garantir os direitos do trabalhador. No Ministério do Trabalho, Jango propôs o aumento de 100% do salário mínimo. Getúlio Vargas teve muitos problemas por causa dessa proposta. Talvez essa proposta tenha sido um dos principais motivos para a crise que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Getúlio não teve condições de manter João Goulart na pasta do trabalho. Teve de demiti-lo. Mesmo demitindo João Goulart, Getúlio Vargas foi sensível aos desejos do trabalhador e às suas necessidades e manteve o aumento de 100% no salário mínimo. Com esse episódio, João Goulart se tornou famoso, ganhou prestígio, passou a ser um legítimo representante da classe dos trabalhadores. Por causa desse prestígio, foi eleito vice-presidente, juntamente com Juscelino Kubitschek, em 1955. Em 1956, Juscelino assume e Jango assume como vice-presidente. Nas eleições seguintes, com a vitória de Jânio Quadros, Jango conseguiu se eleger também vice-presidente. A curiosidade é que ele teve mais votos para vice-presidente do que o presidente Jânio Quadros teve para presidente da República. Com o governo conturbado, Jânio Quadros não conseguiu permanecer na presidência por muito tempo. Apenas alguns meses depois de ter assumido, renunciou. Ninguém esperava esse ato do presidente. João Goulart deveria assumir a presidência porque era o vice, mas alguns grupos conservadores e aqueles militares que tinham elaborado o Manifesto dos Coronéis ainda no governo Vargas tentaram impedir a posse de João Goulart. Foi Leonel Brizola que organizou a Frente Legalista para garantir o cumprimento da Constituição e dar posse, como ordenava a Carta Magna do país, ao vice-presidente João Goulart. Como presidente, Jango venceu seu primeiro desafio. Um plebiscito devolveu-lhe os plenos poderes e, a partir daí, Jango começou a luta pelas reformas de base. As reformas de base seriam a marca de seu governo. A mobilização popular começou a se ampliar. Em 13 de março de 1964, a mobilização chegou ao seu ponto máximo com o comício da Central do Brasil. Alguns dias depois, a radicalização das forças conservadoras surtiu seu efeito. Veio o golpe. Em abril de 1964, o Brasil mergulharia em 20 anos de ditadura militar. João Goulart seguia para o exílio, só voltaria ao país morto. É essa história que nós vamos ver agora no belo documentário de Silvio Tendler.
São Borja, cidade de fronteira, zona das Missões, é berço e túmulo de dois presidentes, Getúlio Dornelles Vargas e João Belchior Marques Goulart. O quarto de João Goulart, na Granja São Vicente, guarda as lembranças de sua vida pública iniciada pelas mãos de Vargas. Os 17 anos que separam sua estreia como deputado em 47 e sua deposição como presidente em 64 só amadureceram o sentimento nacionalista e o compromisso com a justiça social, razões trágicas no destino comum destes dois homens. Ao disparar um tiro contra o peito na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas acabou com a própria vida e também com os planos dos adversários que buscavam o caminho do poder, na trilha aberta por um golpe de Estado. Tudo mudou naquelas horas que separam o suicídio de Vargas e a deposição, exigida na véspera por um ultimato militar. Para Porto Alegre para o enterro do amigo, Jango levava consigo a carta-testamento e a herança política de Getúlio. Nascido a 1º de março de 1918, Jango, sétimo filho do casal Vicente e Vicentina Goulart, ricos proprietários de terras, teve uma convivência espontânea com os peões da fazenda. A juventude passada em Porto Alegre foi dividida entre a alegria da vida boêmia e os rigores da academia. No país dos bacharéis, também formou-se em direito. E fez rápida escalada política. Deputado estadual em 47, federal em 50, secretário do Interior e Justiça no Rio Grande do Sul, presidente nacional do PTB. Em 1954, quando Getúlio precisou trocar os acenos por compromissos com as classes trabalhadoras, Jango saiu da sombra, convocado para o Ministério do Trabalho. Lado a lado no Ministério sentavam-se personagens da velha República, companheiros de Getúlio da Revolução de 30, experientes políticos. João Goulart, aos 36 anos, representou o desejo de Vargas de injetar sangue novo na política brasileira. Jango assumiu o Ministério quando os marítimos